noite, Natal. Boa noite, Rio Grande do Norte. Está no ar novamente o programa Poder. Nosso entrevistado desta noite já é uma figura já conhecida de todos nós, que sempre está aqui prestigiando e conversando conosco sobre diversos assuntos envolvendo a história do Brasil, a história da humanidade, sobre a política nacional, política local. E nesta noite ele falará sobre o aniversário da Revolução de 64, completado ontem, 31 de março. Nós vamos ter a alegria de conversar novamente com o empresário Adalto Medeiros. Adalto, seja bem-vindo novamente ao nosso programa Poder. Muito obrigado, eu fico muito satisfeito de vir aqui, porque é uma oportunidade importante para mim, porque eu acho que eu tenho algumas coisas para dizer e você está me dando essa oportunidade. Adalto, ontem foi aniversário da Revolução de 1964, onde os militares assumiram o poder, pela qual a esquerda fala que foi um golpe. Você concorda se é golpe ou é revolução? Qual é a sua opinião a respeito disso? Bom, eu acho que tomar um poder e ser tomado e colocar outras pessoas, independe de ser golpe ou revolução. O poder foi trocado, né? Na hora que você destrói a democracia, como foi o caso, e faz outro sistema, é uma revolução. É uma revolução, porque as coisas não se passaram dentro da normalidade. Teve que ter um aspecto novo, que foi o que os militares fizeram. Você acha que está tudo certo que os militares fizeram? Eu acho que não. Os militares do Brasil, eles têm uma tradição do Estado. Por exemplo, Getúlio Vargas, que tem uma parte importante dele, foi ele que criou essas empresas estatais que o Brasil tem. Foi importante. Ele fez a Vale do Rio Doce, ele fez a Companhia Siderúrgica Nacional. Eu acredito que nessa época, porque o Brasil ainda não havia capitais particulares para fazer essas empresas. Mas aí, quando foi no segundo governo, ele já fez a Petrobras. Fez a Petrobras e os militares criaram uma quantidade enorme de empresas. Agora, o que foi que aconteceu também? Quando os militares assumiram o poder, não havia no Brasil um capital da iniciativa privada que pudesse enfrentar todos os investimentos e a criação dessas empresas. Eles tinham dois caminhos: ou emitir moeda para fazer isso, ou então pedir dinheiro emprestado fora para poder, porque nessa época o governo podia emitir, hoje não pode mais. Aí a nossa dívida já vai em 2 trilhões, a dívida do Brasil, do governo, nos bancos hoje é 2,2 trilhões de reais. Se você pensar em juros de 13%, isso vai dar quase 300 bilhões de reais de juro que a sociedade brasileira paga por ano. E eles, então, eles não deixaram dívida interna, porque podia emitir. Comprando real não pode emitir mais, então foi obrigado a fazer dívida, porque o que a sociedade brasileira produz não dá para alimentar o Estado brasileiro. A sociedade no Brasil é menor do que o Estado. Ela não consegue. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, o nosso governador, que eu votei nele, tenho muita admiração por ele, acho ele uma pessoa espetacular, bem intencionada. Mas nós vimos agora no jornal que ele tirou dinheiro outra vez do setor previdenciário para poder pagar a folha de pagamento. O que é isso? As pessoas do Rio Grande do Norte, a nação, que é o povo, não produz dinheiro para pagar a folha do Estado. Tem alguma coisa que está errada. Era como se uma empresa, a General Motors, por exemplo, não produzisse dinheiro para pagar a folha dos operários. Está quebrada a empresa. Então, o Estado brasileiro, com essa dívida, com essa administração e com esse pensamento que o Estado pode tudo, nós estamos realmente numa situação bem complicada. Agora, isso mostra que o Estado está inchado, né? Eu acho que o Estado já apodreceu. Não está mais inchado, não. Apodreceu. Ele não tem condições mais, porque criaram tantas despesas
para o Estado, jogaram tanto dinheiro fora que quebrou. Não tem mais como gerar dinheiro. Olha, em Washington, quando troca de governo, são 5 mil pessoas que são trocadas, democrata para republicano. E mais tem pelas outras cidades, tudo, são trocados nos Estados Unidos 7.500 pessoas. Quando entra um partido e entra outro. Em Brasília, tem 26 mil funções gratificadas. A economia do Brasil deve ser o quê? Uns 10% ou 20% da economia americana, não sei bem, mas é muito pequena em relação. E o que é isso? Nos Estados Unidos, funcionário público não tem estabilidade. O senhor acha que se houvesse isso também no Brasil, funcionário público, a máquina funcionaria? Eu acho que se não tivesse estabilidade, ela funcionaria muito melhor. Muito melhor. Porque se você trabalha no lugar, você só faz o que você quer, não é o que interessa a organização. Porque você chega ali, entrou, está estabilizado, ninguém mexe. Tem 1% de aumento todo ano. 1%. De 10 em 10 anos tem 6 meses de férias. E tem mais gratificações. Você não precisa fazer nada, que o Estado vai aumentando você, a sua vida, tomando conta de você. Em vez do funcionário tomar conta do Estado, o Estado é quem toma conta da pessoa. Você fica tranquilo. Para que se está tranquilo? Você tem uma aposentadoria tranquilo, você vai no dia que quer. Qual é o problema? Isso não pode funcionar. Então o senhor é a favor do fim da estabilidade para o funcionário público brasileiro? Sou favorável à quebra da estabilidade, menos para juiz. Juiz tem que ter. Se bem que os americanos não têm. Porque nos Estados Unidos é eleição. Tem eleição para juiz também. Eu tenho um sobrinho lá que já é cidadão americano, mora nos Estados Unidos há uns 30 anos. Ele diz que lá ele escolhe o juiz que bota todo mundo na cadeia. O que não bota, ele não vota. O Adalto, todos nós estamos vendo aí esse escândalo bilionário da Petrobras. O senhor é a favor da privatização da Petrobras? Eu sou favorável a privatizar tudo. Tudo. Porque a pergunta é, acha que uma empresa privada aconteceria o que aconteceu na Petrobras? Como é que você dirige uma empresa e não sabe que tem um desfalque de 50 bilhões, 60 bilhões? Como é que você não sabe? Se você não sabe, aquele lugar não é seu, que você é uma pessoa incompetente. Como é que você dirige uma empresa? E a Petrobras é muito fácil ter isso. Porque você não entra lá por mérito. Você não entra lá por capacidade e com a experiência naquela área. Você entra por fins políticos. Então, um fim político lhe tira o direito da competência. Não precisa competência, não precisa honestidade, não precisa nada. Precisa apenas ser amigo do rei. Sendo amigo do rei, não precisa ter qualidade. Eu já trabalhei na General Motors, aliás, com ela. Para você ser presidente da General Motors do Brasil, que é uma pequena empresa de automóvel no Brasil, geralmente para você ser presidente da GM aqui, você tem em média 20 anos na empresa. 20, 25. Já aconteceu o caso de você sair daqui e ser presidente da General Motors Mundial. Uma vez eu estava numa sessão de peça da GM, São Caetano. Aí tinha um menino assim, nos 11 para 12 anos, lá, em pé, colocando peça lá no lugar das peças. Aí eu perguntei ao rapaz, o que esse menino está fazendo aqui? Ele disse, é filho do presidente da GM. Então o menino com 11 anos começou arrumando peça. Ele vai para a General Motors? Vai. Vai crescer na GM? Tudo indica que vai, porque muito cedo está trabalhando naquela profissão que o pai acha que vai dar certo para ele. Mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, o Brasil não é um feudo. O Estado brasileiro é tomado por famílias.
Esses concursos que estão fazendo agora, até que está dando mais uma oportunidade das pessoas que estão lá no terceiro estado da vida, ou quarto, entrar. Mas o Brasil inteiro são famílias, principalmente no Nordeste. Então, tem um emprego, de preferência no Tribunal de Contas, né, que não leva em conta nada. O sobrenome no Nordeste significa competência. Competência. Vamos dizer assim. Aliás, o nosso estado, que os ouvintes me desculpem, mas é o único estado do mundo que espermatozoide transmite competência. Eu acho só o único. Você já nasce deputado, já nasce senador, isso é uma maravilha. E o povo? Que povo? O povo é detalhe, como dizia o Chicanísio. E o contribuinte? O que é que vale o contribuinte aqui no Brasil? Nada. Quem sustenta o Estado? O que é que vale? Nada. Então, ou o Brasil conseguiu fazer o maior absurdo do mundo. Conseguiu fazer um Estado maior do que a nação. Quebrou. Foi por isso que o comunismo quebrou também. Quebrou a Rússia, quebrou o leste europeu, quebrou Cuba, quebrou tudo. E aqui ainda tem gente pensando que você pode fazer uma nação priorizando o Estado. O Estado é um predador de riqueza, não é um gerador. Onde foi que, como eu digo, eu pago 27,5% de imposto de renda nos imóveis que eu tenho alugado. Tirar esse número de onde? 27,5%. De onde tirar esse número? Por que não é 28, por que não é 27? Não, é 27,5. Tirar de onde? Não, porque tem que pagar imposto de renda, tá certo, tem. Por que eu tenho que pagar ICMS para comer arroz? Eu estou comendo arroz em casa, feijão, carne, estou pagando ICMS. Isso é um absurdo. Só que a pessoa está tão alienada, a população é tão alienada, que ela não consegue enxergar isso. E esse dinheiro vai para onde? Volta para ele? Não volta. Ele consegue matricular o filho da escola? Não consegue, não tem escola. Ele consegue levar um filho para o hospital, uma criança? Não consegue, porque não tem um hospital. Então o dinheiro que a sociedade produz não é para a sociedade, é para um grupo de pessoas. Não existe um lugar do mundo onde o Senado tenha 3 senadores. O Brasil tem 3. O Senado americano tem 2. Aliás, Senado é uma coisa que eu saiba só tem aqui nos Estados Unidos e onde mais? Você sabe onde tem Senado? Não? Não conheço. Só conheço esses 2 países. Adalto, nós vamos agora pedir uma pausa, nós vamos agora um breve intervalo e já voltaremos em instantes, dando continuidade à nossa conversa sobre esse assunto. Até lá. Os tumores de origem muscular podem atingir crianças e adolescentes. Fique alerta. Observe se há sinais de aparecimento de tumores na cabeça, pescoço, braços e pernas. E não esqueça de consultar o pediatra o mais rápido possível. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo melhor. Uma iniciativa da Casa do Val Paiva. Às quintas-feiras, a partir das 21h30, você assiste o programa Saúde é Tudo. Estamos de volta com o programa O Poder.
conversando com o empresário Adalto Medeiros. O Adalto, nós estamos falando aí sobre a função dos senadores. Na sua opinião, é válido nós termos vereadores, nós temos deputados federais, deputados estaduais, o Estado, a nação, precisa de 514 deputados federais, de 3 senadores por cada estado, como o senhor falou no bloco anterior. Qual é a sua opinião a respeito? Eu acho, por exemplo, que a Câmara deve ter, a Câmara Federal, porque senão você não tem um pulmão para respirar, né? A sociedade fica sem fôlego. E a Câmara é o lugar por onde a sociedade respira. Agora, para que o Senado, eu sinceramente não sei para que serve. Também não sei porque que tem 3, porque foram os militares, só tinha 2. E os militares botaram mais o biônico para poder ganhar uma votação lá. Quer dizer, o Brasil é um país assim meio interessante, porque as coisas vão mudando, não é de interesse do povo, é de interesse de uma classe que assumiu, que assaltou o poder. Porque no Brasil não se tem um assalto ao poder, não é uma coisa natural como é em outros casos. Mas a Câmara, eu acho que a Câmara, agora, se a gente vai discutir se é 530 ou é menos, eu confesso que não sei. Eu sei é que a utilidade do poder legislativo no Brasil é muito pouco. Eu não consigo saber o que faz uma Câmara de Vereadores. Mas tem que ter? Tem. Agora, tem que ter a quantidade de funcionário que tem lá? Precisa ter a quantidade de vereador? Será que precisa? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei se que precisa para fiscalizar o prefeito, precisa. Agora, o número eu não sei. Por que não pode ser Câmara de Vereador sem salário? Por que não pode? Então, ser vereador não é uma ação política, é um negócio, é um emprego bem remunerado, com todas as, pelo menos naqueles 4 anos, vivendo como rico. Então, é um negócio como qualquer outro, não é um ideal, não é uma vontade de melhorar a cidade. Porque você pega uma cidade como Natal, aqui não tem esgoto. Tá, não tem. A água tem mais de 40% é perdido nos vazamentos. Por que não conserta essa água? Porque não tem dinheiro, a CAERN não tem o dinheiro. Aí eu pergunto, na CAERN a quantidade de pessoas que estão lá precisa? Talvez não. Mas tem, aí qual é a consequência disso? Não ter dinheiro para a conservação da rede. Se fosse privatizada, funcionaria. Funcionaria. E por que não privatiza? Porque quem está lá dentro não deixa. Não deixa. Não deixa porque os blocos que tomaram conta do Estado no Brasil são tão poderosos que é extremamente difícil você fazer uma mudança aqui no Brasil. Porque tem muita força. E as famílias também. Não interessa tirar, por exemplo, uma determinada empresa, porque ali você nomeia o sobrinho, o primo, o irmão. Quer dizer, eu acho que o Brasil ainda é uma monarquia, com um reizinho em Brasília e 27 reis nos estados. E o resto são as famílias imperiais. Em Brasília, morando no palácio. Né? Tudo em palácio. Palácio da Alvorada, Palácio do Jaborô, lá no Ceará é Palácio da Luz, em Pernambuco. Quer dizer, eles... Resquícios da monarquia. Resquícios da monarquia. Dentro de cada administrador público no Brasil tem um império dentro, um rei. E ele se sente rei. Aliás, qualquer pessoa se sentia, tendo toda essa mordomia e todos os direitos numa sociedade pobre como a nossa, dá para se sentir rei. E são mesmo. Pode dirigir carro sem placa. E quando tem carro, tem um motorista, com ar-condicionado. A casa, a comida é paga a comida é paga muitas vezes por pessoas que não têm dinheiro para comprar comida. É uma contradição isso. Você pega bairros inteiros pobres que comem uma vez por dia, mas esse pessoal paga comida para os políticos, para almoçar, jantar, tomar café. Isso está errado.
Como é que você não tem dinheiro para comprar comida para você, mas dá de comida a uma quantidade enorme de pessoas, através dos impostos? Isso está errado. Agora, pensar nisso, achar alguém dentro do setor público que tenha coragem de chegar e falar isso é muito difícil. Mas eu espero que um dia apareça. O Adalto, o senhor escreveu recentemente no Jornal de Hoje, pela qual o senhor escreve todas as sextas-feiras, um artigo onde o senhor compara as prisões, os presídios, às masmorras. Sim. Porque não existe ainda no Brasil a Inquisição. A influência da Inquisição no Brasil foi imensa, né? Muito grande. E as prisões brasileiras não merecem o menor respeito de ninguém, porque os presos não merecem respeito. Por que não merecem respeito os presos? Porque cadeia é lugar de pobre. Por isso é que não presta. Não tem assistência, não tem as instalações melhores. Eu acho que os presídios vão melhorar muito agora, depois desse caso, desses empreiteiros tudo preso, que deve ir mais gente, né? Doleiro preso, a opção de gente preso, pode ser que os presídios agora melhorem. Na sua opinião, por que os presídios norte-americanos funcionam, são organizados e no Brasil não funciona? Sim, mas porque no Brasil não funciona nada. Né? No Brasil não funciona nada. Se não funciona a arrecadação, você imagine presídio. Porque se tivesse uma arrecadação maior, se tivesse um cuidado, se arrecadava mais. Eu sou uma pessoa que eu pago meus impostos na fonte. É tudo descontado e pago. Então, eu não tenho nenhum medo disso. Por isso é que eu falo o que eu quero. Os meus impostos são todos pagos religiosamente. Mas eu acho errado, porque eu pago muito. Imagine a pessoa que ganha o salário mínimo pagando imposto de feijão, de arroz. A sustentação que a pessoa vive com fome quando compra, vai a um supermercado e compra uma feirinha, paga 37% de imposto. É justo? É desumano isso. Só que os políticos que falam muito nos pobres não estão nem aí para eles. O político é para ele, não é para ninguém. O Adalto, o senhor é um crítico ferraz da esquerda. Sou. No Brasil e no mundo. Por que essa crítica tão contundente à esquerda? Pelo seguinte, porque quem movimenta a humanidade é o egoísmo. E o regime socialista promete o céu. E ninguém vai para o céu sem egoísmo. Como é que você produz? Como eu falei, eu tive uma experiência boa na minha vida. Eu estive na Rússia em 1962. Eu conheci a Rússia, a Ucrânia, a Checoslováquia, a Alemanha Oriental, os dois Berlim. Aí você vê a diferença. Quem é que vai produzir? Suponha o seguinte. Suponha que você estatizasse todas as empresas do Brasil e todas elas fossem administradas por funcionário público com estabilidade. Funcionava? Não funciona. Isso é do ser humano, não é do ser humano isso. Se você exige, ele faz. Se não exige, não faz. Você só produz riqueza para os outros porque você está na ilusão que você está produzindo para você. Quando você faz uma fábrica que gera 2.000 empregos, 1.000 empregos, você está na ideia que você vai ganhar muito dinheiro com aquilo. Você não faz aquilo porque é idealista, não. Só que gera os empregos. O capitalismo gera emprego. O socialismo não gera. Não gera. Infelizmente, porque não tinha coisa melhor no mundo. O socialismo é a coisa mais linda que tem no mundo. Mas não funciona. Vivem de utopia. Vive de utopia, né? Utopia não tem condição de funcionar. Não funciona.
Agora, o capitalismo é cruel? É. Ou cresce ou empobrece. Não tem meio termo. Não tem o meio termo. É cruel? É. Tem regime melhor do que a democracia? Tem não. Não tem. A democracia é o melhor sistema que tem. Porque você já é escravizado. Por exemplo, eu me sinto escravizado pelo Estado. Porque se eu pago uma coisa que não é da minha vontade, é uma escravização. Mas você tem direito de dizer que está errado. Eu, num regime fechado, eu não estaria aqui agora. Nem você podia fazer um programa no padrão que você faz. Porque você tinha que ouvir primeiro as pessoas que estavam tomando conta do país, se você pode falar ou não. Essa é a grande vantagem da democracia e é a grande vantagem do crescimento econômico. Ok, nós estamos chegando ao final do nosso programa Poder. Eu quero agradecer mais uma vez aqui ao amigo empresário Adalto Medeiros, que veio aqui nos dar uma aula sobre a economia no Brasil e falar sobre a política de uma forma geral. Adalto, eu quero repassar aqui às suas mãos o mais recente exemplar da revista O Poder, pela qual eu tive a felicidade de tê-lo no ano passado na capa da nossa revista, e deixar o espaço reservado para as suas considerações finais, para você falar para o povo do Rio Grande do Norte e o povo aqui da nossa cidade. Olha, eu agradeço o público, até peço desculpa, porque se devo ter dito alguma coisa que desagradei a alguma pessoa, ou muitas pessoas, ou a todas, mas infelizmente alguém tem que chegar e falar a verdade para as pessoas terem ideia que o Estado não é um gerador de riqueza, o Estado é um predador. O senhor, rapidamente, tem o prazer de dizer que é de direita. Ah, tenho. Eu sou uma pessoa de direita, defendo a livre iniciativa e a democracia. Fora disso, não tem salvação. Ok, agradeço novamente a sua presença, agradeço a sua audiência. Eu quero informar que quem tiver interesse em anunciar no programa O Poder, este programa que é líder de audiência aqui na nossa TV União, aqui no nosso estado, no nosso horário, entre em contato com o nosso comercial, que é 8875-0668, e tenha o seu anúncio, a sua matéria vinculada nesse programa que é líder de audiência. Uma ótima quarta-feira e até a próxima semana, querendo Deus. Até lá. Às quintas-feiras, a partir das 21h30, você assiste o programa Saúde é Tudo. Os tumores de origem muscular podem atingir crianças e adolescentes. Fique alerta. Observe se há sinais de aparecimento de tumores na cabeça, pescoço, braços e pernas. E não esqueça de consultar o pediatra o mais rápido possível. Lembre-se, na cura do câncer infanto-juvenil, quanto mais cedo melhor. Uma iniciativa da Casa do Val Paiva.